Então, imagina, né, você está no seu consultório. Tá? Então, você está no seu consultório e chega um cliente que você nunca viu, você não conhece, foi uma indicação. Então, a gente primeiro tem que traçar o perfil, né? Quem é esse cliente, né? Se ele é atleta, se não é atleta, enfim, se é cardiopata, obeso, diabético, se iniciou atividade física agora ou já é atleta de alto nível. Pode ser N situações. Então, essa é a ideia inicial. Quem é o seu cliente? De novo, é a primeira vez que ele está na sua frente no consultório, você não sabe quem é. Então, a gente tem que, né, descobrir, entre aspas, aí, descobrir quem é o nosso cliente e traçar o perfil. Então, número 1, anamnese. E aí já deixo claro que não tem uma forma única de anamnese, né? Cada um, de repente, aprendeu de uma forma na faculdade, na graduação, né? Foi desenvolvendo a sua própria forma de atuar, seja com cursos, outros professores. Não tem um certo e errado aqui, né? Dependendo até do perfil do cliente, até a condução de uma anamnese, as perguntas podem até ser diferenciadas, né? Para um obeso, às vezes as perguntas são diferentes de um atleta de alto nível. Com certeza vai ter pergunta diferenciada. Então, aqui não é assim um roteiro exato que tem que seguir. É só uma introdução ao tema da periodização nutricional. Então, não existe uma forma única de fazer. Podemos, inclusive, enviar previamente à consulta, né, algumas perguntas chaves a serem respondidas. Muitos nutricionistas fazem isso, vocês provavelmente fazem também, ou se não fazem, pode haver a fazer. Você enviar algumas perguntas prévias, chaves para o seu futuro cliente, né? E aí, quando ele chega no seu consultório pela primeira vez, você já tem algum conhecimento prévio sobre ele, tá? Porque ele já respondeu, já te enviou, por exemplo, por e-mail. Enfim, então olha aqui a anamnese. Algumas perguntas podem ser feitas. Como eu falei, a condução da anamnese é muito particular, de cada pessoa, de cada nutricionista. Aqui eu não pretendo achar que vai ser uma receita de bolo para todo mundo. Mas ali central, ó, a anamnese é centrada no paciente. Então, é importante a gente desenvolver habilidade de comunicação, saber se comunicar, falar, né, e fazer essas perguntas, né, principalmente pergunta aberta também é importante, não só aquela pergunta fechada do tipo a resposta é sim ou não, pergunta aberta, deixar o paciente, o cliente, né, falar e a gente escutar mais também, é importante. Então, centrada no paciente, desenvolver habilidade de comunicação. Claro, tem aquela primeira parte, dados pessoais, idade, altura, idade, gênero, né, sexo, né? O que te motivou a estar aqui, uma pergunta aberta, o que você veio fazer aqui, o que te motiva a estar aqui, como que você chegou aqui, foi pela minha rede social, foi alguém que indicou, né? Como que você chegou aqui, quais são os seus objetivos, pode ser desde emagrecimento, ou o médico que enviou, porque o meu lipidograma está alterado, por exemplo, eu estou com estatose hepática, ou o meu objetivo é alto rendimento, tem que conhecer esse meu cliente, é a avaliação inicial. Doenças existentes, suas ou da família, pregressas, né? Diabetes mellitus, hipertensão arterial, você é celíaco, não é? Tem esse diagnóstico, por exemplo, é anêmico, tem doença arterial coronariana na família, você, gastrite, hipotiroidismo, tem constipação, dor de cabeça, enxaqueca. Claro que não são perguntas que podem aparecer naturalmente durante a anamnese, né? Que você tem que fazer um turbilhão de perguntas assim não, entendeu? Então, durante a nossa anamnese, as perguntas vão aparecendo naturalmente, até de acordo com o relato, né, dos relatos que o cliente vai passando. Se ele fuma, né, se ele bebe, qual a frequência, a quantidade, se é só final de semana. São informações importantes para a gente tentar entender o todo, né? Que é aquele cliente que está na nossa frente, que é um ser humano bem complexo. Então, não adianta nada fazer só uma prescrição ali do papel, né, da nutrição, sem entender todo o contexto dele. Já fez dieta? Né, ou nunca fez dieta, já procurou algum profissional, ou foi no Google, por exemplo, fazer sua alimentação, né, ou foi no médico, como que isso aconteceu ao longo da sua vida, né? Conta a sua experiência, uma pergunta aberta, né? Conta a sua experiência sobre dieta, se você já fez ou não, com quem fez, por quanto tempo fez, pô, deu certo, não deu certo, pró e contra, quais foram as dificuldades, os obstáculos, né? As âncoras que não deixaram você deslanchar nessa dieta, o que aconteceu? Conta um pouco para a gente. Você acha importante fazer uma dieta adequada? Normalmente eles até acham que sim, mas se dedica de fato? Para e pensa, né? Conta até 10. Você se dedica à sua alimentação ou come tudo que vem pela frente? São perguntas importantes para você saber como que ele lida com a alimentação. Tá? Comportamento alimentar. Você tem preferências? Com certeza temos preferências. É importante manter essas preferências no planejamento alimentar, até para ter aderência, né? Aversões, intolerâncias, alergias, né? Se desconfiar, pode até fazer testes, né, de intolerância, de alergia.
né? Low carb, jejum intermitente, cetogênica, metabólica, vegetariano, Atkins, Dukan, comida japonesa, whole plant food diet, fast food, tudo isso aí está no contexto, são palavras soltas, né, que a gente entende, mas muitas das vezes até o próprio cliente não entende, diz que faz, mas não sabe nem exatamente se está fazendo. Mas, por outro lado, também é importante, nós aqui, nutricionistas, entendemos muito bem o conceito de cada uma dessas que eu acabei de falar. Low carb, jejum intermitente, cetogênica, dieta metabólica, né? O que é isso? Dieta metabólica ou cetogênica cíclica, vegano, Atkins, Dukan. A gente tem que entender porque, às vezes, o cliente chega com essas informações. Pô, eu faço dieta cetogênica cíclica. Pô, você não faz ideia do que seja isso. Não que a gente tem que saber de tudo, né? Mas é bom saber previamente essas dietas que aparecem, né? Então, saber e sem amar, odiar a dieta, tá, gente? Sem amar ou odiar. É só entender, compreender e tentar fazer os ajustes. Mas entender o conceito por trás de cada nome desse, que às vezes pode até parecer estranho, e ver se se aplica naquele momento, tá? Mitos da nutrição. Tem muito atleta, esportista, que tem mito com a nutrição. Por exemplo, carboidrato engorda à noite. Ele não pode ingerir carboidrato, por exemplo, tá? Principalmente aqueles atletas que têm a questão do peso corporal, atletas de luta, por exemplo, bailarina, ginasta, né? Então, questão do peso na balança, e acha que carboidrato engorda. Então, o atleta, às vezes, ele tem os mesmos mitos sobre a nutrição que a sociedade como um todo. Não é porque ele é atleta que ele sabe comer melhor, se nutrir melhor. Não necessariamente. Alguns até sim, mas não necessariamente. Outras perguntas que vocês podem fazer, por exemplo, né, no decorrer, gosta ou sabe, eu tenho tempo para cozinhar? Imagina um atleta, um indivíduo, né, que é solteiro, homem, não sabe cozinhar. Solteiro, homem e não sabe cozinhar. Então, complicou um pouco, entendeu? Não adianta fazer aquele planejamento altamente rebuscado, pensando em todos os compostos bioativos, às vezes fitoquímicos maravilhosos, mas ele não vai conseguir ter aderências. Então, a gente também tem que pensar sobre isso. Você gosta de cozinhar? Pô, até gosto, sabe? Sei um pouco. Pode até ser uma barreira para ele. Ele não sabe cozinhar, mas ele vai começar a aprender. Pode ser uma barreira e você tem que facilitar ele. Ser um facilitador, né? Às vezes até indicando um profissional para ir na casa dele, ajudar, né? Se ele tiver tempo e quiser, obviamente, mas ajudar ele a elaborar o planejamento alimentar, saber cozinhar melhor, né? Isso aí pode contribuir bastante. Ou até indicar empresas, né? Empresas que possam estar levando, né, essa alimentação mais adequada para a casa dele, tá? Quem compra os seus alimentos, né? Você tem uma empregada, alguém que consegue comprar, que vai no hortifruti para você, vai no mercado, ou você próprio que compra. Isso tudo são informações importantes. Em algum momento pode ser importante para o planejamento alimentar. Fármaco e suplemento. Às vezes é um atleta que tem patrocínio. Se ele tem patrocínio, ele pode estar consumindo diversos suplementos daquela marca. Importante saber. Usa farmácia de manipulação, né? Quem indicou? Quais são os objetivos com esses fármacos aqui? Resultados alcançados, né? Você conseguiu alcançar o esperado? Teve algum tipo de efeito indesejável ou efeito colateral? Usou por quanto tempo? Ainda está usando? Às vezes ele chega, gente, consumindo um monte de suplemento. Eu também, no início, não costumo fazer muito alarme, não. Ou você está usando um monte de suplemento, acho bom parar com tudo, não serve, não serve, não serve. Nada de ser muito, na minha opinião, no início, pelo menos, nutricionista policial, sabe? Que ele fala que não pode, não pode, não pode, vai com calma, até para ter aderência. Você, sem ele perceber, você tira um suplemento, olha, vamos tirar esse daqui, daqui a 2, 3 meses a gente volta com ele, e nem volta, você esquece, né? E aí você não volta, porque sabe que não tem muita evidência, aquele ali você já deixa, o outro você já deixa para ele ficar feliz e contente, né? E manter lá a aderência com você. Então, não faça muito alarde, mesmo que ele estiver consumindo um monte de manipulado, um monte de suplemento, que às vezes a gente não sabe nem qual é o efeito que acaba tendo, né? Porque tanto suplemento um em cima do outro, fica até complicado a gente entender qual é o efeito de cada suplemento ali, né? Você está empilhando um em cima do outro. Então, não faz alarde, aos pouquinhos você vai deixando com a sua cara, né? Com o que você acha, acredita que é o correto para ele naquele momento ali, tá? Antibiótico, analgésico, antidepressivo, esteroides anabolizantes, insulina, né, se depende de um diabético, está utilizando hipoglicemia antioral. Por exemplo, muito atleta de alto nível, né, ou às vezes até o atleta amador, utiliza muito anti-inflamatório, sente muita dor, né, com o treino. Quando o treino é pesado, realmente tem muita dor e usa o anti-inflamatório. O anti-inflamatório a gente sabe que está até mascarando ali a sinalização celular. Vou falar disso mais para frente. A sinalização celular que é importante, né, durante o treinamento, né, aquelas adaptações importantes para o atleta evoluir e competir melhor lá na frente.
Então, o anti-inflamatório, né, ele acaba mascarando toda aquela sinalização que o treino induz. Talvez não seja tão adequado. Durante a competição, tudo bem. Durante a etapa ali da competição, eu tenho que recuperar ele para ele poder jogar, para ele poder saltar, pular, né, seja o vôlei, o basquete, o handebol, o Ironman, a maratona, seja lá o que for. Então, ele não pode, né, jogar com muita dor. Então, o anti-inflamatório ajuda. Mas no momento do treinamento, né, talvez isso não seja tão interessante. Então, já vai pensando nisso, que isso eu vou frisar bastante. Tem a etapa do treinamento, que é uma coisa, tem a etapa da competição. Inclusive, né, uma das maiores pesquisadoras em nutrição esportiva, que é a Louise Burke, né, ela até cunhou o termo, né, nutrição para o treinamento e nutrição para a performance, como duas entidades separadas, claro, com alguma interseção, mas separadas. A nutrição para o treinamento em si pode ter algumas características diferentes da nutrição para a competição. Então, não necessariamente, durante o treinamento, aquela dieta, aquela nutrição, como a gente vai ver melhor aqui, tem que ser exatamente igual à nutrição da competição. Então, muita coisa legal surgindo, eu acho que tem uma aplicabilidade grande, tá? Por exemplo, se você já pega um cliente, né, que já está com sobrepeso, você primeiro pergunta, né, acho válido, você pergunta, pô, a gente pode conversar sobre o seu peso? O objetivo dele principal é emagrecimento. A gente pode conversar sobre o seu peso? Você se sente à vontade? E você começa, né, esse peso corporal que está evidenciado, né, a gente está vendo que está com sobrepeso ou obeso, eu não preciso nem dizer para ele, pô, você está obeso, né? Pô, não preciso dizer isso, a gente está vendo, eu quero entender como que foi a evolução desse peso ao longo do tempo, ao longo dos anos. Né? Teve muito efeito ioiô, por exemplo, né? Fazendo dieta da moda, super restrita em caloria, micronutrientes, compostos bioativos, que desregulam todo o nosso mapa metabólico, seja físico e mental. Então, como que foi essa evolução? Ou foi aumentando gradativamente aos pouquinhos ao longo dos anos? Não teve muito efeito ioiô. Né? Então, como que você chegou nesse peso que não foi de um dia para o outro? Não foi de um dia para o outro. Então, como que você chegou nesse peso? Né? Até para a gente poder, entre aspas, tentar tratar, né? Não só olhando a nutrição, mas todo o estilo de vida dele para tentar melhorar essa condição dele. Por outro lado, pode ter aquele cidadão que está perdendo peso. Né? Então, a gente também vai falar, por exemplo, muito atleta de maratona, ultramaratona, triatlon, às vezes não consegue ganhar peso, ele quer ganhar peso, mas ele gasta tanta caloria no treinamento, na competição, que às vezes fica complicado realmente. E ele pode vir estar perdendo peso, e isso vai ter aplicações, essa perda de peso, né? Vai ter aplicações diretas, seja na saúde ou na performance. Isso também será abordado um pouquinho mais para frente, tá? Evolução na performance. Então, essa questão da perda de peso pode estar comprometendo a performance, como eu acabei de falar. Tá vendo? Perguntas abertas, interessantes. Deixa o seu cliente falar. Horário que tem mais fome, quantas refeições por dia você faz, se você belisca ao longo do dia ou não, se sim, qual tipo de alimento que você normalmente belisca, quais são os gatilhos, né, que normalmente, tenta identificar, né, os gatilhos que normalmente te induzem a esse beliscar, que está comprometendo o teu processo de emagrecimento, se for esse perfil, né, para emagrecimento, por exemplo. E até o atleta, tá, gente, quando está chegando, às vezes saindo das férias, literalmente, ou estava lesionado, ele pode até ter ganhado um pesozinho, tá? O gasto calórico dele diário diminuiu, voltou a comer, ou come normalmente, mas o gasto calórico diminuiu, e ele volta um pouco com um peso um pouquinho superior. Então, até assim, mesmo para o atleta de alto nível, às vezes na primeira consulta, na fase de preparação ainda, não estamos em competição, é o momento de avaliar essa composição corporal, né, e tentar diminuir esse peso corporal, essa gordura, né, tirar um pouco aquela capa de gordura que vai influenciar positivamente na performance lá na frente. Então, emagrecimento não é só para o cidadão com sobrepeso e obeso. Tem atleta que chega um pouquinho mais gordinho, vamos dizer assim, mas ele não está com percentual de gordura tão elevado. Mas para um atleta até acaba estando. Então, nesse primeiro momento aí, a gente tem que também tentar reduzir, tá? Costuma pular a refeição, come sem pensar, fica comendo direto, olhando televisão, respondendo o zap. Então, isso pode até ser um gatilho também, entendeu? Até uma armadilha. Ele come sem prestar atenção no que está comendo, na qualidade até da comida, né? Está sempre ali numa reunião online, alguma coisa assim. Então, prestar atenção muito bem nisso para poder, né, comer de uma melhor forma, né, prestando atenção, e aí você vai comer o que precisa, o que está demandado e não exageradamente. Condição financeira, tudo pode influenciar no planejamento alimentar. Condição financeira, o cidadão não tem uma condição financeira boa, ainda mais agora na época de pandemia. Adianta ficar prescrevendo, por exemplo, muito whey protein, às vezes é caro, não cabe no orçamento.
Tá? Então, você tem que ter essa informação, tá? Então, e não precisa perguntar assim de cara qual é o seu salário, mas você vai percebendo durante a anamnese. Hábitos, costumes, religião, grau de escolaridade, é ansioso, é estressado, às vezes o gatilho, né, para ele comer um pouco mais, é ansiedade, estressado. O sono dele é um outro ponto muito importante hoje, que é bastante comentado, seja para o atleta de alta performance ou até também por trás aí desse ganho de peso, né, do sobrepeso, da obesidade, tem que ter um sono reparador. Como que está o sono dele? Não consegue dormir, está estressado, né? Ele acorda já todo ainda, ele acorda com sono literalmente, né? Dorme pouco, e pior do que dormir pouco, a qualidade, acorda toda hora, ele acorda toda hora na madrugada, né? Então, assim, temos que também tentar ter um olhar melhor para essa qualidade do sono, que vai impactar diretamente na qualidade de vida e na melhora do peso, enfim, de várias condições de glicemia alta, pressão, está tudo relacionado, tá? Outro ponto importante ali, principalmente para o atleta também, ó, carências nutricionais, né? Pode ser macro ou micronutriente, ou até a questão da água também, hidratação. Red S a gente vai ver mais para frente, que está relacionado com aquele overreaching e overtraining, tá? O Red S, o S é de esporte. E de trás para frente, o D de deficiência energética relativa. Aquilo que eu estava comentando. Tem um perfil de atletas que às vezes gastam muita energia e não consomem tanto quanto deveriam. Então, ele entra nessa deficiência energética relativa no esporte, né, que pode combinar, inclusive, no overtraining, que é o que a gente não quer. Então, a gente também tem que ter um olhar para isso. Isso até na parte clínica você percebe. É a questão da insônia, né? O cidadão não consegue dormir direito, está estressado, está irritado, a performance começa a cair. Então, a gente vai ver um pouquinho mais como a gente pode avaliar essa questão também no atleta particularmente. Profissão, trabalho dele, né? Dependendo da profissão, o tipo de profissão, trabalho, ele tem um gasto calórico maior ou menor no trabalho. Por exemplo, aqui me veio a cabeça agora, ele pode ser um gari, né? O catador de lixo lá no caminhão, faz uma maratona todo dia. Isso só na profissão dele, já corre pra caramba. Por outro lado, você pode ter alguém que fica o dia inteiro no computador, né? Home office, por exemplo. Então, o impacto é totalmente diferente. Então, saber, né, um pouquinho mais sobre a profissão, trabalho, que tem impacto até no estresse físico e mental também. Dependendo do trabalho, o estresse mental também é grande, né? E o gasto calórico, com certeza. Né? Quais são os seus horários e a rotina? Às vezes, ele trabalha o dia inteiro e aí, dentro da rotina dele, ele quer ser, por exemplo, um triatleta amador. Ele tem que pedalar, correr, nadar às 4 da manhã e às vezes até 10 da noite. 10 da noite ele começa em um dia, no outro dia 4 da manhã, sempre nos extremos, né? Ou de madrugada, ou lá para as 11, meia-noite ele começa, porque trabalha o dia inteiro. E não dorme, né? Não dorme e aí não sabe por que o rendimento não melhora, porque realmente a vida dele é bem complexa. Às vezes ainda tem filho, né? Tem que levar o filho para o colégio, enfim. Então, entender um pouco mais esse seu cliente que está na sua frente, em todos os seus aspectos, vai influenciar diretamente no planejamento alimentar, tá? Então, alimentação é no trabalho ou é em casa, né? Trabalho, estresse, como alivia o estresse? Como que você alivia o seu estresse do trabalho do dia a dia? Que é importante também. É uma das esferas da qualidade de vida, né? Aliviar o estresse. Por exemplo, eu alivio meu estresse jogando futebol, jogando vôlei, por aí vai. Tem gente que não consegue aliviar aquele estresse, não tem uma válvula de escape, né? Então, é importante a gente ver esse lado também, aliviar o estresse, que pode influenciar diretamente na qualidade de vida. Família, amigos, esporte, tem tempo para o lazer, o que ele faz normalmente no lazer dele. Tá? Então, essa é uma anamnese centrada no paciente, perguntas abertas, e a gente vai conversando ali, como eu falei, não tem certo e errado. É a primeira oportunidade ali de conhecer o nosso futuro cliente. Tá? Então, vamos para a etapa 2, anamnese, né? Já foi feita, vamos fazer o diagnóstico agora, o diagnóstico nutricional, né? Continuando com essa pergunta, né? Quem é o nosso cliente? Então, no centro ali ainda, olha lá, diagnóstico nutricional. Então, estou colocando várias possibilidades aqui de técnicas, né? De ferramentas que o nutricionista pode utilizar. Então, já destaquei em vermelho ali, ó. Utilizar todas essas técnicas simultaneamente? Não, não precisa utilizar tudo isso simultaneamente. Você pode até, dependendo do perfil do cliente e ao longo, né, das avaliações longitudinais, você pode estar utilizando uma ou outra, né? Então, não precisa ser todas, obviamente. Só são aqui possibilidades, tá? Então, você pode ir variando, como eu falei. Então, por exemplo, a anamnese já foi colocada, né? Está lá em cima, foi a primeira centrada no paciente. Vamos aqui para a direita agora. Lá em cima na direita. Avaliação do consumo alimentar. Isso a gente aprende na faculdade, né?
recordatório 24 horas, questionário de frequência alimentar, registro de 1 a 7 dias. Você pode, inclusive, atualmente, né, de um tempo para cá, tirar foto do prato que você está comendo, quiser mandar para o nutricionista, você pode enviar ao cliente, né, tirar foto, ter uma ideia do tamanho do prato, da porção. Ele pode falar em medida caseira, né, pode pesar o alimento, então isso também pode ser uma outra ferramenta, ele tem uma balança ali de cozinha e pesar os alimentos, principalmente ali no começo, né? Depois ele acaba até tendo uma ideia, mas no começo pode ajudar bastante, porque só ficar na medida caseira pode, né, ter um erro grande ali, como a gente sabe, né? Tem cada técnica ali, tem uma alimentação, tá? Então, apesar dos alimentos, principalmente quem tem que ter aquele ajuste fino ali, do total da porção, pode ser uma ferramenta bem interessante, principalmente no começo, até a pessoa conseguir entender, né, qual é o tamanho da porção que o nutricionista está ofertando para ele, tá? Claro, tudo isso, se for principalmente até com atleta, praticante de atividade física, associar sempre, tá, gente? Na sua anamnese, tentar dissecar ao máximo a questão do treinamento, né? Porque tem impacto óbvio, direto, no planejamento nutricional. Treina quantas vezes por semana? Treina uma vez por dia ou 2 vezes por dia? Pô, treina 2 vezes por dia? É manhã e tarde ou manhã à noite ou tarde ou noite? Isso tudo influencia. Isso é acoplado, óbvio, né? A questão ali do trabalho dele, né? O horário do trabalho, né? Então, assim, treina 3 vezes na semana, treina 4 vezes na semana. Às vezes você vai ter que montar, elaborar um cardápio diferenciado. Ele treina corrida 2 horas por dia, mas na segunda, quarta e sexta. Terça, quinta, sábado, domingo é relaxado, ele não faz nada, fica em descanso, home office. Quer dizer, segunda, quarta e sexta, quando ele corre, o valor energético total da alimentação é muito maior, né? O gasto calórico é muito maior. Então, isso vai ter esse impacto. A demanda por carboidrato aumentou. De repente, nos outros dias que ele está mais em repouso, o carboidrato você pode tirar um pouco. Sem falar, claro, da qualidade nutricional, do time, da oferta. Isso tudo eu vou discutir com vocês aqui nessa apresentação, tá? Então, dissecar o máximo possível do treinamento. Nutricionista esportivo tem que entender o treinamento o máximo possível, tá? Então, vamos lá. Daí você pode usar depois, na sequência, né? Um software você pode adquirir ou fazer sua planilha em Excel, né? Através da tabela TACO ou outras tabelas de composição do alimento, converter isso até em número, né? E aí a gente tentar fazer esse planejamento mais assertivo possível. A avaliação antropométrica é outro ponto, né, do diagnóstico nutricional. Então, a gente tem que analisar ali a massa corporal, estatura, circunferência, a composição corporal, não só a massa corporal total, mas a composição. A gente tem algumas técnicas ou aparelhos que podem ser utilizados, né? As técnicas indiretas ou duplamente indiretas. Normalmente, em artigos, às vezes, né, desenvolvidos em faculdades, a gente tem até acesso ao DEXA, a pletismografia. No consultório, normalmente, a biopedância, dobra cutânea, como está ali na sua direita abaixo. Tá? Na sequência, estimativo de gasto energético diário ou do exercício, é uma etapa importante aí para a gente tentar estimar. A gente sabe que a gente tem um erro, principalmente se for nas fórmulas, mas é o start inicial que depois, né, você vai ajustando de acordo até com o feedback do seu cliente, do seu atleta. Tudo bem? E aí, para estimar esse gasto energético diário, olha lá na sua esquerda abaixo. Você tem a calorimetria indireta, né? Avalia tanto a TMB e também pode avaliar do exercício, se tiver acoplado a uma esteira, enfim, uma bicicleta. Tem fórmulas, diversas fórmulas para equações, né, de taxa metabólica basal. Você também tem a tecnologia, por exemplo, do Polar, da Garmin, que também te auxilia na estimativa do gasto energético durante o exercício, né? Isso pode até acrescentar muito valor, né, na sua consulta. Se seu cliente tiver acesso, principalmente se for atleta, ele tiver acesso a uma tecnologia dessa, um Polar, uma Garmin, para te dar um feedback no mínimo do gasto calórico, né? Daquele esforço ali que ele utilizou. E também tem o MET, né, que é o equivalente metabólico, que a gente também consegue estimar, né, o gasto energético do exercício por fórmula. A avaliação clínica e laboratorial, né, você também pode fazer para fazer esse diagnóstico nutricional. Vou falar um pouco mais para frente dos exames laboratoriais, alguns que a gente pode estar solicitando, importante até, às vezes, para tentar fechar algum diagnóstico e para a evolução também do atleta. Porque muito das avaliações laboratoriais, dependendo do que você estiver avaliando, aquela referência, né, referência ali para o adulto saudável, em repouso, não se aplica muito para o atleta. Então, já te dou a dica aqui que é muito importante para o atleta, dependendo do parâmetro a ser olhado, você confrontar ele contra ele mesmo longitudinalmente, tá? Então, a gente vai ver principalmente, por exemplo, ali
marcadores de lesão muscular, uma creatina quinase, uma lactato desidrogenase, mioglobina, né? Olhar valor de referência não vai estar te dizendo nada, tá? Então, é bom a gente confrontar os exames prévios contra os exames atuais, tá? Comparar ele contra ele mesmo. E a gente também tem hoje até o exame genético, né? Então, avaliar com cuidado se cabe, se é preciso, dependendo das circunstâncias, você até fazer um exame genético ali, né? Mais uma possibilidade, mais uma ferramenta que o nutricionista tem. Então, tem diversas ferramentas, cada um usa de uma forma ou de outra, mas sabe usar aquela para fechar um diagnóstico mais preciso. Então, o diagnóstico, gente, está longe de ser só IMC, tá? Longe de ser só IMC. Tem todo esse contexto aí para a gente poder pensar nesse planejamento mais assertivo possível. Tá? Então, aqui algumas curiosidades, né? Isso tudo você já sabe, mas vamos passar rápido. Uma avaliação do consumo alimentar. Por exemplo, se você vai medida caseira, olha ali em cima, um pingo de azeite. Quanto que você usa de azeite? É um pingo de azeite, olha a diferença ali. Tá? Mais do que o triplo de caloria, o pingo de azeite para um e o pingo de azeite para o outro, o que ele está interpretando, né? Uma colher de sopa, olha lá, 90 calorias de um lado, 180 do outro. Né? Um pouquinho de amêndoas, 60 calorias de um lado, 160 do outro. Por isso que às vezes pesar o alimento, né? Nesse primeiro momento, até quem está obeso, está querendo perder peso, às vezes só mexendo na qualidade nutricional também, isso já ajuda bastante, mas para um atleta que tem que ser um ajuste mais fino, às vezes, da quantidade de energia, né, pesar o alimento no início pode ser legal. Outras possibilidades, como já citei, tem um software, tem a tabela TACO, né, você tem ali também a tirar foto, né, para você ter uma ideia melhor da porção. Questão da avaliação antropométrica, composição corporal, várias técnicas já citadas. Normalmente no consultório realmente é biopedância, com seus diversos aparelhos possíveis, tá? E a questão também ali da dobra cutânea. Além da dobra cutânea, ali com aquele aparelho, você pode, além de, né, chegar no percentual de gordura, é interessante para o atleta, e não só atleta, né, também para o outro cidadão, não atleta, você fazer o somatório de dobra e anota, e deixa ali, ó, somatório de dobras foi 80, né? Aí na outra consulta foi 70, você vê que ele perdeu dobra cutânea, independente do percentual de gordura, também é válido, muitos fazem, tá? Você fazer todo o somatório das 7 dobras, por exemplo, tá? Ali com adipômetro. Bom, quem não se sente muito à vontade na questão da antropometria, né, seja circunferência, seja percentual de gordura com adipômetro, vale a pena você procurar esse tipo de curso, tá? Então, esse aqui é um curso reconhecido mundialmente do Isaac, tem 3 níveis ali, e você vai fazendo o curso nível 1 nível 2, né? Quem sabe até o nível 3, se assim desejar, ser um instrutor, mas o nível 1, o nível 1 e 2 é formação de técnico. Então, você sai realmente ali um especialista na antropometria. Então, Isaac, joga lá no Google, depois procura, que você consegue fazer esse tipo de curso. Bom, pensando ainda no gasto energético, a estimativa do gasto energético, estou botando aqui 3 tipos de atletas, né? Essa atleta aqui na esquerda é uma atleta brasileira, é adulta, tá? Tem mais de 20 anos aí na foto, não passa de 50 quilos. Tem outros atletas ali na sua direita, extremamente pesados, né? Um sumô com uns 250 quilos, e o atleta ali também de levantamento de peso, ele tem em torno de 150, 170 quilos, mais ou menos. Né? Ele é o campeão mundial atualmente, inclusive. Então, para estimar a taxa metabólica basal, por exemplo, de uma atleta que tem um percentual de gordura bem baixo, como essa atleta ginasta, normalmente na literatura se coloca essas duas, tá? A fórmula de Cunningham e essa de Tinsley. Tá? Então, são opções. Não que você tenha que fazer com elas, mas na minha experiência são as que mais funcionam. Eu normalmente utilizo a de Cunningham, que é a taxa metabólica basal estimada é 21,6 vezes a massa livre de gordura mais 376. E a de Tinsley é 25,9 vezes a massa livre de gordura mais 284. Então, você tem que ter a composição corporal, inicialmente. Você tem que ter a composição corporal para usar na fórmula só a massa livre de gordura, tá? Então, são fórmulas mais indicadas para aqueles atletas ou pacientes, né, que têm a massa magra, massa gorda, né, massa gorda pequena. Por outro lado, atletas ou não, mas que têm um percentual de gordura um pouco maior, talvez essa fórmula aqui já seja mais interessante, tá? Então, você tem a fórmula ali, 10 para homem, né? 10 vezes o peso em quilo, mais 6,25 vezes a estatura em centímetro, e menos 5 vezes a idade em anos, e mais 5. Já para a mulher, 10 vezes o peso, mais 6,25 vezes a estatura, até aí tudo igual, né? Menos 5 vezes a idade em ano, agora menos 161.
tá? Então, aqui é a taxa metabólica basal estimada, tá? Então, vale essa informação também. Bom, ainda na questão da estimativa do gasto energético, tem a publicação aqui do pesquisador, é o Paulo Fahrenheit, né, professor do Instituto de Educação Física da UERJ, tá? Então, tem essa publicação traduzida já para o português sobre o MET, que é aquele metabolismo basal, né? Então, o MET, pela fórmula, é mais ou menos 1 quilocaloria por quilograma de peso por hora. Então, nesse compêndio de 2003, tem uma quantidade absurda de tipos de exercício físico, seja da rotina, do cotidiano ou de atividade como também basquete, futebol e por aí vai. E ali ela te diz, né, qual é o match dessa atividade, ou seja, quantas vezes aquela atividade é intensa ou ela representa, né, a mais ou superior à taxa metabólica basal. Então, por exemplo, vamos supor que o futebol sejam 5 match. Então, ali naquela tabela está dizendo que ao praticar futebol na intensidade X, você tem um gasto calórico 5 vezes maior ou superior à taxa metabólica basal. Seria mais ou menos isso. Então, você pode botar isso na fórmula e você tem uma ideia do gasto calórico daquele cidadão que leva em consideração o peso corporal dele. Olha ali a fórmula, é 1 quilocaloria por quilograma de peso, por hora. Então, vamos supor que eu, Thiago, vamos supor que eu tenha 100 quilos, vou fazer a conta fácil. Eu, Thiago, com 100 quilos, faço futebol, que são, sei lá, 10 match, para facilitar a conta. 10 match. Se fosse um match só, que é o meu basal, seria 1 quilocaloria por quilograma, eu tenho 100 quilos, então já são 100 quilocalorias por hora. 100 quilocalorias por hora de eu ficar parado, basal, 100 quilocalorias por hora, um indivíduo de 100 quilos. Mas eu falei que eu estava fazendo futebol, e futebol não é um match, eu coloquei como se fossem 5 match, por exemplo, né? Então seriam 500 calorias, são 5 vezes isso. Então, quanto que representa, né, multiplicado pelo basal? São 5 match, são 5 vezes. Se o meu basal são 100 calorias, né? Porque eu tenho 100 quilos, supostamente no exemplo, e então a cada hora eu estou gastando 100 calorias para ficar parado. Como eu estou fazendo uma atividade com 5 metros, são 5 vezes 500 calorias. Inclusive, se você tiver disponibilidade, tempo, né, souber utilizar, por exemplo, Excel, você pode compilar esses dados como eu fiz aqui, printei e estou te mostrando. Tem várias atividades ali é o match dela, segundo então, a publicação do Fahrenheit. Eu posso botar o peso corporal do sujeito, né, ali em cima, como vocês podem ver. Então, ao digitar o peso corporal do cidadão e quanto tempo ele fica naquela atividade, né, o Excel já vai me dar o gasto calórico daquela atividade ali. E se eu colocar na coluna da frequência quantas vezes eu faço isso, ele já vai multiplicar, já vai me dizer, né, já o total da semana, por exemplo. Então, qualquer um pode fazer, tá? É bem simples e é tranquilo. Então, o Excel nos ajuda, uma ferramenta importante também para estimar o gasto calórico. Como eu já tinha falado também, se você tiver acesso, agrega o valor ao seu serviço, né? Se o cliente tiver um Polar ou um Garmin, ajuda muito a estimar o gasto calórico em atividades, principalmente aquelas que não são cíclicas, né? Que é difícil a gente estimar o gasto calórico até por fórmula, tá? Então, Polar, Garmin, já declaro que eu não tenho conflito de interesse nenhum, né? Não ganho dinheiro com essa marca, não. É mesmo para exemplificar. E aqui também, ó, o calorímetro indireto, né? Você pode estar acoplado ali, como vocês podem ver nas fotos, nas figuras, né? Por exemplo, a uma esteira, outro ali está fazendo um desenvolvimento na academia, mais ali experimental, talvez, fazendo um estudo, né? E até tem esses portáteis também que permitem fazer atividades diárias. E tem até alguns profissionais, como vocês podem ver aqui na direita abaixo, que tem esse tipo de aparelho no consultório, que consegue estimar a taxa metabólica basal por calorimetria indireta. Se você tiver acesso, é muito bom, né? Porque fica mais preciso a questão da TMB, que pode variar através das fórmulas, como a gente sabe. Então, se você tiver acesso, também agrega valor ao seu serviço, tá? Porque com esse aparelho você pode estimar tanto a TMB, ou se tiver acoplado a algum aparelho ali, uma esteira ou bicicleta, por exemplo, também estimar o gasto calórico do esforço, tá? Então, é interessante. Bom, e aqui já comentei, então, essa primeira parte, né? E eu gostaria de dar algumas sugestões de leitura de livro-texto. É claro que a PubMed sempre está aí, né? Os artigos, mas de livro-texto, principalmente em fisiologia do exercício e treinamento de força, que eu acho que o nutricionista esportivo deve conhecer. Então, qualquer um desses 4 e diversos outros que tem, né?
fiquem à vontade, mas tem que ler, não é só sugestão de leitura, não. Tem que ler mesmo. Às vezes até, de repente, fazer uma pós-graduação, um curso de capacitação em fisiologia do exercício. Tá? Dos 4 aí, eu prefiro o primeiro, tá? Aquele ali que é do George Brooks, capa preta. Eu tenho esse livro, isso aqui para mim é uma bíblia em fisiologia do exercício. Lembra que eu sou educador físico, na verdade eu fiz educação física até primeiro que a nutrição. Então, a minha primeira leitura sempre foi muito mais a questão da fisiologia do exercício, bioquímica do exercício, depois que a nutrição veio a acoplar e a somar. Mas, então, já li bastante sobre fisiologia do exercício. Esse George Brooks, ele é fera. Tá? Então, um livro, assim, altamente conceituado. Então, fica a sugestão de leitura. Bom, então, quem é o seu cliente já foi, né? Vamos avançar. Já sabemos quem é o nosso, já traçamos o diagnóstico e o perfil do cliente. Agora, vamos ver o planejamento alimentar. E quem sabe até uma periodização nutricional. Estou primeiro botando aqui no primeiro momento, né? Quem sabe? Às vezes não precisa no primeiro momento, tá? Vamos discutir. Então, planejamento alimentar também centrado no paciente, né? Se não for dessa forma, não vai ter aderência. Aí botei ele logo ali embaixo também, ó. Anamnese e diagnóstico nutricional já foram contemplados. Então, vamos lá. Para o planejamento, qual é o objetivo dele? Emagrecimento e hipertrofia? É performance? Qual modalidade esportiva? A gente está falando de um triatlon, a gente está falando de um corredor de 100 metros. Né? Totalmente diferente. É natação, é surf, né? É crossfit. Então, tem N possibilidades com demandas bem diferenciadas. Tá? Qual é o nível dele? Ele é profissional? Ou ele é um atleta amador? Né? Ou é wellness, só quer qualidade de vida? A gente tem que ter essa noção. Né? Gente, o atleta profissional ele é muito diferenciado. Um atleta profissional, ele é muito, muito diferenciado comparado até ao atleta amador. Do wellness, então, não vou nem dizer, né? Então, é um sujeito que realmente, por exemplo, numa maratona de 2 horas, que leva 2 horas para um atleta top, né? Ele faz ali, em média, 21, 22 por hora na esteira, vamos botar assim, 21, 22 km por hora na esteira, de média. Um atleta homem, né, que está ganhando uma maratona hoje, fazendo quase para 2 horas. Então, é uma velocidade que a maioria das esteiras da academia nem chegam. E se chegasse, você ia ver a velocidade absurda que é. Você não consegue sustentar essa velocidade, você que está me escutando, provavelmente, nem 10 segundos. 10 segundos, dá nem um tiro. O cidadão sustenta 2 horas. É um cara totalmente fora da curva. Tá? Então, a gente tem que saber o nível de atleta que a gente está pegando. Planilha de treinamento. Isso eu vou explorar muito mais para frente, porque se a gente está falando de periodização nutricional, eu tenho que entender do treinamento dele. Né? Eu tenho que entender quais são as fases do treinamento e a periodização do treinamento, para poder acoplar a periodização da nutrição. Tá? Então, fase de periodização, a gente vai falar, calendário, competição, né? Se o atleta tem uma competição-alvo, isso é muito importante você perguntar na anamnese. Né? Então, você é um atleta de alto nível, qual é a sua próxima competição? Um atleta amador também. A minha próxima competição é São Silvestre, 31 de dezembro. Minha próxima competição é em agosto. Cara, tem que ter uma programação, uma periodização, seja do treino e da parte da nutrição, para poder chegar no dia dessa prova, né, com a melhor performance possível. Então, a gente tem que ter a planilha do treino. Se não tiver a planilha do treino, fica muito difícil você pensar o impossível, né, pensar na periodização da nutrição. Tá? A gente vai entender melhor. Então, vamos lá. O gasto energético, aqui a gente já calculou o gasto energético. Agora, a gente tem que pegar essa informação para fazer o planejamento alimentar. E aí, como eu já tinha comentado, pode variar muito o gasto energético, dependendo da fase da periodização e até no dia a dia. Tá? Então, isso pode variar bastante, principalmente no atleta de endurance. Tá? O atleta de endurance está dentro de um guarda-chuva muito grande. Pode ser desde aquele atleta que, de 5.000 metros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, meia maratona, maratona, full Ironman, né? Ultramaratona, ciclismo também, que tem provas longuíssimas. Quer dizer, o gasto energético pode variar bastante. Muito diferente, imagino eu, dos atletas de força, que também tem periodização do treino, também tem periodização nutricional, mas a variação no VET não é tanto assim quanto o atleta de endurance. Para mim, isso já é uma diferença gritante. O atleta de endurance é um caso à parte. Se for triatleta, então, quando ele entra no teu consultório, um triatleta, você já começa a chorar. Estou brincando aqui, porque muita variação de possibilidade de treino. Tá? A gente tem que entender do treino para poder pensar na nutrição, o que a gente quer com aquela nutrição. Tipo, duração, intensidade, frequência diária e semanal. Informações importantes, como eu já citei. Né?
Qual é o tipo, a duração e a intensidade. Entender duração e intensidade. Às vezes você pode até, dentro do seu próprio monitoramento, você monitorando o atleta internamente, ter uma planilha, por exemplo, de escala de Borg, escala de esforço percebido a cada sessão de treino. Ele pode te relatar. Ou aquele treino eu senti que foi muito pesado, numa escala de até 20, foi 17, 18, no outro treino foi mais leve, foi tranquilo, né? Ou aquela nutrição que você, aquele alimento, aquele repositor energético em gel que você me ofertou, caiu bem ou não caiu, tive desconforto no trato gastrointestinal. A cada sessão de treino, monitora, né? Se ele tiver outras informações que vêm do treinador, tem acesso a lactímetro, né? Qual foi a concentração de lactato alcançada, por exemplo, no treino, que é um indicador de intensidade também. Tudo que você puder monitorar, né? Até a questão do sono, foi reparador ou não, tudo que você possa monitorar é interessante, né? Que isso pode impactar no seu planejamento alimentar ou no ajuste, né? Melhor dizendo, no ajuste diário ali da parte da nutrição, tá? Distribuição dos macronutrientes, isso nada mais é do que o time, né? Tem muita informação sobre a proteína, carboidrato também está começando a ter muita coisa, principalmente com endurance. Tá? A questão da hidratação também é fundamental, principalmente nesse ambiente quente que a gente vive, né? Brasil, Rio de Janeiro. Então, a hidratação também é um ponto-chave para a gente pensar. Por vezes, a gente tem que focar principalmente na competição, mas no treino também, né? Aquele momento específico, o pré, entre e o pós-treino, né? Pré, entre e pós-treino. A gente tem que dar uma olhada ali com mais cuidado para ele não perder rendimento na competição. No treinamento, já até adianto para vocês, tem alguns momentos que a gente pode até deliberadamente, querendo mesmo, tirar o combustível para ficar um treino mais estressante, né? E quem sabe, por ser mais estressante, essa célula se estressa mais e ela tem que se adaptar de uma melhor forma. Então, no treinamento, eu posso até tirar o carboidrato, eventualmente, a gente vai ver isso muito hoje, tirar esse carboidrato, e justamente ao tirar o carboidrato, esse atleta mesmo de endurance, lembrando, é treinamento, não é competição, mas no treino, dentro de uma periodização já planejada, então não é aleatório, dentro desse treino, tirar o carboidrato para ser um treino mais estressante para ele, porque o sujeito não está muito bem nutrido, não está alimentado, aquele corpo, aquele organismo sente e tem que se adaptar. Talvez essa adaptação ao treino sem oferta de nutrientes possa ser uma adaptação vantajosa. E lá na frente, isso converta-se, né, em performance. Mas no dia da competição, tem que ter o carboidrato para o atleta de endurance. Fora, o cara fora da curva, literalmente, para o atleta de ultramaratona, por exemplo, tem algumas possibilidades, inclusive, dele ser cetogênico. Tá? Não vou entrar no detalhe agora, mas tem alguns atletas ultramaratonistas que realmente são cetogênicos ou quase isso. Ou seja, dentro da periodização da nutrição, eles não colocam carboidrato, né? Mas é um atleta de ultramaratona, isso tem toda uma discussão na literatura, que eu não vou focar agora, senão a gente vai perder o foco nesse momento aqui da aula. Mas só para vocês terem essa clareza, tá? E eu botei ali, ó, isso que eu vou focar muito nessa aula de hoje, que está saindo muita ciência por trás, que é o Train High e Train Low. Tá? Então, anota aí no papel, Train High, Train Low. São dois modelos que a gente pode estar, entre aspas, aí, brincando, né, dentro dessa periodização nutricional, para tentar aumentar a adaptação desse atleta. Agora, saber o que é o Train High, saber o que é o Train Low. Train Low são várias possibilidades, principalmente quando usar e como monitorar, que também é o foco da aula aqui, vocês vão ver ao longo desse dia, tá? Questão dos suplementos esportivos é a cereja do bolo. Às vezes ele tem patrocínio, está consumindo um monte, tá? Então a gente também tem que ver isso aí. Eu vou falar um pouco do suplemento também, até de forma periodizada, que é um conceito até novo também. Você periodizar o suplemento e não ficar tomando o suplemento a vida inteira, ou o ano todo. Tem suplemento que é mais interessante você suplementar na fase de treino, tem suplemento que é mais interessante você suplementar só na competição ou pós-competição, né? E tem suplemento que você, inclusive, poderia suplementar a temporada inteira. Tá? Então, seria uma periodização do suplemento. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada nisso também. Bom, isso aqui acho que independente do seu cliente, tá? Estabelecer metas reais, porém desafiadoras, desde que o cliente esteja comprometido. Alguns não querem tanto quanto pensam, não querem abdicar de nada. Então, a gente tem que saber do cliente também. Não estou nem dizendo agora do atleta de alto nível, né? Mas tem que saber do cliente, aquele que está com sobrepeso, obesidade, o atleta amador, o cara só que está na academia ou no box lá do CrossFit, o quão ele quer se dedicar à alimentação, ou quão ele quer se dedicar ao treinamento para realmente ter o resultado. Não depende só de você, nutricionista, depende dele, né? Ele é um adulto, né? Então depende dele
saber o quanto ele realmente está afim daquele resultado. Mudar hábito é difícil, né? Não é fácil a gente, às vezes, mudar hábito no treino e na alimentação. Tem que fazer muita repetição, né? Repetição do hábito é fundamental até termos mais adesão àquele novo hábito que nós estamos propondo, seja no treino com o educador físico ou seja na nutrição. Mudança é um processo, não é um único evento, leva tempo, às vezes. Atleta, por vezes, tem caráter mais prescritivo. Se eu tenho um atleta, ele tem que fazer aquilo para melhorar o rendimento. Então, meu amigo, você tem que ingerir carboidrato em gel, por exemplo, na maratona de tanto e tantos quilômetros, de tanto e tanto tempo, nessa quantidade aqui. Não tem muita negociação, é mais prescritivo, não tem negociação, tem que ingerir e pronto. Já em outras situações, né, que ele quer perder peso, está com sobrepeso, obesidade, eu acho que tem mais negociação ali, tá? Eu acho que cabe uma abertura maior, não ser tão prescritivo assim, tão policial, mas cabe mais discussão. Não é o tema dessa aula aqui, mas só para fazer esse parêntese, essa diferença com o atleta profissional, que às vezes o caráter é mais prescritivo mesmo. Tem que ingerir aquilo ou não pode ingerir aquilo nesse momento e tal, com toda uma justificativa para realmente melhorar a performance do sujeito. Lembrando aqui na direita abaixo, ó, você não é um mero calculador de dieta. Você é um agente de mudança, né? Acompanhamento de perto ali do seu cliente. Ainda mais agora na parte da pandemia, não tem muita consulta aí presencial, mas você pode disponibilizar suas redes sociais, videochamadas, Zap, enfim, Instagram, para poder conversar e estar mais perto ali do seu cliente, tá? Você é realmente um agente de transformação, você é capaz de mudar a vida, não só a prescrição de uma dieta, mas você pode mudar, né? Transformar a vida das pessoas, tá? Então, fazendo esse resumo nessa primeira etapa, na primeira parte, depois a gente pode entrar com mais propriedade na periodização nutricional, isso aqui é o nutricionista mais atual, né? No meu tempo lá atrás, né? Já estou velho, né? No meu tempo, mas 20 anos atrás, na minha graduação, não se falava muito disso na realidade, era muito mais prescritivo, né? O meu papel ali como nutricionista. Então, eu destaquei ali em cima a nutrição, está em verde, e tudo que eu já comentei, anamnese, diagnóstico nutricional e planejamento alimentar. Mas tudo isso, né, tem que estar no contexto, esse planejamento alimentar final, que é o seu produto, talvez, associado a essas outras esferas do dia a dia dele, que tem a ver com o estilo de vida dele. Então, a pessoa que está ali na sua frente tem um estilo de vida, um ser humano complexo com várias interações sociais, família, amigo, trabalho, muita coisa envolvida. O planejamento alimentar passa por ali, né? Come aonde, deixa de comer, come, né? Come em casa, na rua, é no carro, é na reunião com o chefe, não tem tempo, tem rotina, não tem rotina. Cara, a gente tem que entender quem é esse cliente. Você faz exercício físico regular, se é atleta ou não, que tipo de exercício, intensidade, duração, frequência, já comentado, manejo do estresse, né? Como que você lida com esse estresse, qual é a sua válvula de escape, como eu falei, o meu é fazer esporte, né? E a sua, se tem ou não tem, qualidade do sono, como que está, existem questionários para você quantificar e qualificar esse sono. A saúde mental, como que anda, muita dieta da moda bota a saúde mental lá para baixo. Às vezes, com essa pandemia também, a saúde mental das pessoas não está tão adequada. Então, saber, não precisa ser um especialista, né? Mas você entender ali todo esse contexto aí para pensar nesse planejamento mais assertivo possível. E relações sociais também interferem, já que o ser humano é um ser sociável, né? Então, como está a relação social com os amigos, família, todo esse momento aí para ser mais assertivo possível. O que eu entendo de hoje, tá? Essa é a minha visão. Esse é o nutricionista profissional mais atualizado, mais contemporâneo e, dependendo do caso, com certeza tem que ter uma atuação multiprofissional. Se for um atleta de altíssimo nível, vai ter que ter o psicólogo, vai ter que ter ali o educador físico, o treinador, fisioterapeuta e por aí vai. Mas também clientes que não são de atletas de alto nível também podem ser multifatorial. Multifatorial não, desculpa, multiprofissional. Psicólogo também muitas das vezes, né? Principalmente com obeso, né? Que tem que saber lidar com esse peso aí. Bom, isso não vai se resolver com uma única consulta, é um acompanhamento, diagnosticar cada uma dessas esferas que eu acabei de colocar para vocês. Não vai ser em 1 hora, 2 horas que você vai dissecar a vida dele toda. Então, isso é um acompanhamento, não se resolve numa única consulta. Então, refletir. Como está a sua avaliação hoje? Está próximo disso? Não está? De novo, não tem certo e errado. Tá? Mas, de repente, eu te dei algumas dicas aqui de até como melhorar ou não, ou ajustar, né? Acho que a palavra mais certa seria isso, ajustar seu tipo de anamnese. Contempla todas essas esferas? Ou seu diagnóstico é MC? Eu falo isso, seu diagnóstico ainda é MC, porque, de novo, na minha época, parece que sou muito antigo, me formei há 20 anos,
O diagnóstico que eu tinha que colocar lá numa prova, por exemplo, de cálculo, era o MC. Está com sobrepeso, está com obesidade grau 1, grau 2, grau 3, está eutrófico, está com baixo peso. Esse era o diagnóstico, quase isso. Então, isso mudou bastante, né? E para melhor. Então, esse diagnóstico é o todo, é o paciente como um todo. Bom, passando rapidamente também, identificar as âncoras de cada um, por que ele não consegue avançar, né? Por que ele não consegue perder peso, ou por que ele não consegue melhorar na performance dele. Cada um tem uma âncora, às vezes tem várias âncoras para, né, superar. A gente tem que conseguir identificar. Identificando, a gente pode ser um agente de transformação, de mudança, contribuir, né, com pequenas dicas ou implementando ali a questão nutricional, e a gente pode, então, aos poucos, retirando essas âncoras aí, tá? Descubra a âncora do seu cliente, ou as âncoras, e dê atenção plena para ele, né? E a sua conexão com o seu cliente, né? Lembra, a primeira vez que ele está no seu consultório, a primeira boa impressão que fica, né? Então, a conexão com ele, literalmente, começa aí. Lembrando também, né, que o alimento, principalmente aí para o cliente mais obeso, o alimento não é só aquele pacotinho de energia cheio de nutrientes, tem uma relação realmente, né, biológica, com certeza, a gente precisa do alimento, mas não só biológica. Psicológica, sociocultural. Psicológica, sociocultural. Então, no exemplo aqui bem bobo, né? O Garfield é um gato que adora uma lasanha, adora um carboidrato. Então, acho que é muito difícil eu prescrever uma dieta para ele cetogênica, low carb, que não vai ter aderência, né? Não estou falando só da questão de macro e micronutriente ou caloria. Tem a relação ali com o Garfield, psicológica, social e cultural. Então, não adianta. Então, a gente também tem que levar em consideração isso, tá? Não só a questão das calorias. Eu sei que vocês já sabem disso, é só reforçar para poder chegar no planejamento alimentar. Agora, no meu entender também, não adianta ter todas essas ferramentas que eu acabei de citar se você não tiver a ferramenta mestra. Brincando aqui, mas eu acredito muito nisso. A ferramenta mestra nada mais é do que eu acabei de comentar, gente. Tem que ter conexão. Conexão com o seu cliente. Então, tem que dar atenção plena. Quando ele chegar no seu consultório, de repente, você já desliga o celular. Mostra para ele, eu estou desligando o celular, vou te dar atenção. Não precisa dizer, né? Ele já está vendo no seu gesto. E aí você escuta ele ali 100%. Você está 100% ligado para ele. Não está com pensamento no cachorro, pensamento no marido, na esposa, não. Né? No filme que você vai ver, ou no futebol, na partida, não. Você está 100% ligado para ele, tentando entender o que ele está te dizendo, né? Para vocês ali terem uma conexão lá já de cara muito boa. Então, conexão com o seu cliente é a ferramenta mestra, e a partir daí tudo começa a fluir melhor. Então, essa é a nutrição de precisão, né? Nutrição de precisão é centrada no paciente. Com todas essas esferas que eu já falei sobre a nutrição e o estilo de vida, associada agora a melhores evidências científicas, então você tem que estar mais atualizado possível na sua área, né? Então, esse é o seu papel como profissional de saúde, estar mais atualizado possível, com as melhores evidências científicas, mas lembrando que os artigos não contam realmente toda a história do mundo. Então, você tem que acoplar essas evidências científicas com a sua experiência clínica e com a demanda do paciente dentro desse estilo de vida dele, que é complexo, que eu acabei de comentar. Então, somando isso tudo, gente, o estilo de vida, né, com as melhores evidências científicas, a experiência sua clínica, né, com o seu paciente, você toma a tomada de decisão, que é o planejamento alimentar, que pode ser flexível, inclusive, né, você pode mudar ao longo do tempo, nada é estático, tá? Pode ser flexível. Então, entender o paciente como um todo. E dentro desse contexto ali da nutrição, a evidência científica, experiência clínica e tal, tem a periodização do treinamento. Então, pensando agora para o atleta de alto nível, o amador, tem a periodização do treinamento. A periodização do treinamento também serve para o cidadão que é sedentário e está começando agora na academia. Também serve, se aplica, tá? Mas eu acho que a aplicabilidade maior acaba sendo realmente em quão mais de alto nível ele é. Então, pelo menos a maior importância, sabe? Eu acho que para o resultado final, quanto maior o nível do seu atleta, a periodização é mais importante ou mais determinante. Se o cidadão está começando no boxe de crossfit, se ele vai fazer periodização nutricional ou não, é menos importante. Não estou dizendo que é zero, mas é menos importante que para o atleta de altíssimo nível, tá? Então, essa é a nutrição de precisão, centrada no paciente, tá? E associado a isso tudo que eu acabei de falar é a conexão, né? Tem que ter conexão com ele, e com essa conexão, com todas essas informações já coletadas, aí a chance de sucesso realmente começa a aumentar bastante. Então, é isso que a gente entrega, tá, gente? O profissional de saúde, hoje, o que ele entrega?
para o seu paciente, para o seu cliente. Longevidade, qualidade de vida e performance. Não necessariamente nessa ordem, né? Ou até importância, aí depende um pouco do perfil do cliente que está na sua frente. Mas, em suma, são esses três principais pontos. Longevidade, qualidade de vida e performance. Você não entrega só uma dieta, um papel. Você entrega longevidade, qualidade de vida e performance. Isso tem que dar bem claro na sua cabeça e na cabeça do seu cliente, né? E não é uma única consulta que isso vai se resolver. Então, é um processo contínuo, longitudinal, crônico, tá? Então, pensa nisso.